Então, é Natal. E aqueles que me conhecem poderão ficar um pouco chocados que o Paulo começa um vídeo no dia de Natal dizendo então é Natal. E os que me conhecem de perto vão imaginar o que será que ele vai falar de mal sobre o Natal? O que será que ele vai criticar a respeito do Natal? Queridos, eu vou dizer para vocês o seguinte. Existem 2 bilhões e alguma coisa a mais de pessoas no mundo, os cristãos, que com sinceridade de coração acreditam realmente que o Messias, Jesus de Nazaré, nasceu nessa data, 25 de dezembro, como um menino, numa manjedoura, assim como diz a Escritura. Quer dizer, a Escritura diz que ele nasceu e estava numa manjedoura. A Bíblia não diz que foi dia 25 de dezembro, mas isso aí todo mundo já sabe. Mas acreditam realmente que esta data significativa deve ser celebrada por conta de lembrar que em um dia, há 2000 anos atrás, lá em Belém, na Galileia, nasceu um menino anunciado pelos profetas, chamado como Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Lá o profeta Isaías, outros profetas anunciaram a vinda do Messias, o lugar do nascimento, né? De ti, Belém Efrata, nascerá, etc. Aquele que há de julgar, né? O cetro de Judá, as nações, etc, etc. Anunciando que o rei de Israel, Israel aqui simboliza a humanidade toda, há de julgar as nações, há de salvar o mundo dos pecados, limpar os pecados do mundo. Então, em um dia, em algum ano, lá no ano 300 e alguma coisa, estabeleceu-se que a data para ser celebrada seria 25 de dezembro, juntando com uma data do solstício, uma data de uma festa pagã romana, né? Bom, já que nós romanos celebramos isso, vamos pegar o evento, a efeméride dos cristãos, vamos juntar e vamos fazer uma festa só. Muito bem, esse foi o início da coisa. Mas eu não estou aqui para julgar, até porque em 1990 eu escrevi um manifesto, eu escrevi eu fiz uma pesquisa e elaborei o que hoje se eu fosse um acadêmico, poderia ser chamado de tese. É claro que ela não teve o rigor científico de uma tese, mas ela foi bastante embasada naquele material que eu tinha disponível na minha biblioteca. E onde eu demonstrei que Jesus não nasceu nessa data, a origem da árvore de Natal, assim por diante e tal. E no ano 2000, com o advento Não, 90 e pouco, em 90 e pouco mesmo, com o advento da internet, caiu na internet isso aí, eu mandei em um e-mail para um grupo de debates e alguém publicou na internet e aí ficou. E depois de lá para cá, o texto deveria ser muitas vezes modificado e alterado, porque muitas informações a mais surgiram e eu não me preocupei com isso. Eu nunca usei, jamais, nas minhas pregações em igrejas, eu jamais usei o púlpito para falar disso. Jamais. Mas essa sempre foi e continua sendo a minha crença pessoal, de que a data está errada, o evento está errado, mas o evento, ou melhor assim, a conjunção dos eventos nessa data não está certo, mas que o evento principal, sim, está correto, que é o nascimento de um menino que foi, eu diria, revestido de Deus, o Deus se fez
se fez repousar ou pousar sobre um menino. Esse menino cresceu, exerceu seu ministério, foi julgado injustamente, foi condenado e morto em um madeiro. Discute-se se é cruz, se não é cruz, que tipo de cruz, também não importa. Houve esse sacrifício que simboliza o sacrifício do ritual do santuário, que é um sacrifício salvífico, que significa que ele, com esse sacrifício supremo, ele salvou toda a humanidade para aqueles que creem nele, ok? É bem verdade que o judaísmo não tem essa leitura, mas aqui eu estou falando do cristianismo, eu estou falando da leitura cristã. Então, respeitando o judaísmo que crê no Messias, apenas não reconhece que o Messias seja esse Jesus, mas crê no Messias, que em hebraico é Mashiach, que em grego é Christos. Tá? Então, por isso, quando você fala em Cristo em Messias, você está falando da mesma pessoa, da mesma função, da mesma posição. Então, eu cito Messias. Então, eu creio nesse Messias. Então, eu quero dizer, eu recebo muitas mensagens de Feliz Natal e eu devolvo como que Deus te abençoe. Porque eu não poderia, seria uma hipocrisia da minha parte, desejar um Feliz Natal dentro desse contexto, dentro dessa leitura, uma vez que não é a minha crença deste modo. Mas eu sei que a pessoa que está desejando Feliz Natal, ele está com esse espírito de que nesse dia, no mínimo nesse dia, deva-se buscar, fazer um esforço tremendo para buscar a paz. Fazer um esforço enorme para se reconciliar, apesar das muitas piadas sobre festa de família, etc., mas reunir a família que seja nesse dia, porque as famílias não são mais reunidas como era antigamente, no interior, as famílias se visitavam, sei lá, no mínimo uma vez por mês, 2 vezes por mês, 1 vez por semana, né? Se reuniam, comiam, se reuniam sempre à volta de comida, o alimento sempre foi sagrado para todos os povos. Então, ontem eu tive o privilégio de ter parte da minha família aqui. Parte não, porque meu filho mora longe, meus netos moram longe, mas eu tive 2 netos comigo, minha filha comigo, com minha esposa, com meu filho. Então, esse momento de reunir a família, promover a paz, lembrar que nasceu um Salvador um dia, isso é importante. Então, eu não uso a palavra Natal, mas eu uso a palavra reintegração de Deus com a humanidade. Essa reintegração de Deus com a humanidade chama-se Messias. E o mais importante, porque a cristandade ela celebra 2 datas, celebra um monte de data, mas celebra 2 datas muito importantes, muito significativas, que é o Natal e a Páscoa. A Páscoa celebra a morte e ressurreição de Jesus. Mas, de modo geral, talvez assim, numa vírgulazinha ali no final, lembram que depois da ressurreição e ascensão ao céu, existe o acontecimento maior de toda a humanidade. Maior que tudo isso, maior que tudo, maior que o dilúvio, maior que a libertação do povo hebreu do Egito, maior que tudo. É a volta de Jesus. É a volta do Messias. E para os judeus, para os muçulmanos, é a vinda ou surgimento do Messias. Aqui eu vou colocar na mesma estrada o Messias. Para os que acreditam que é Jesus, reconhecerão Jesus. Para os que acreditam que o Messias não sabe quem é, na minha crença, na crença de muitas pessoas, reconhecerão que é Jesus. Mas eu vou respeitar a crença, eu vou respeitar o ângulo de visão de cada um. Para mim é Jesus. Mas,
mais do que acreditar que ele vem, mais do que acreditar que ele vai voltar. A grande questão é que ele vai voltar, que o Messias vem, que o Messias vai restaurar o mundo. Judeus, cristãos e muçulmanos acreditam nisso. E talvez mais alguns povos acreditam também em uma redenção, não sei que nome dão, tá? A mim não importa entrar nesse detalhe. Mas mais importante ainda, ou tão importante, individualmente, porque na minha leitura e na leitura bíblica, né, na minha interpretação e na interpretação de muitos sobre a leitura bíblica, o Messias vem do céu com todo o seu séquito de anjos, serão bilhões, talvez trilhões de anjos, o céu povoado de anjos descendo, mas ele não descerá, ele não porá os pés na terra, né? Os anjos descerão e arrebatarão o seu povo. Aí aqui entram umas teologias diferentes, umas doutrinas diferentes, que eu não vou entrar em detalhe também. Uma coisa certa, os salvos de Deus serão levados, arrebatados pelos anjos, levados até a presença do Messias e dali ao céu. E aí entra outra teologia, que lá ficarão mil anos, etc, etc. Não vou entrar. Um dia a gente pode fazer um estudo sobre isso aí. Mas isso aí entra numa parte muito doutrinária. E eu não quero que as minhas reflexões aqui, as minhas palestrinhas, se tornem doutrinárias. Eu não quero estabelecer doutrina, porque existem divergências entre religiões, principalmente no meio evangélico, no meio católico, no meio adventista, no meio entre os testemunhos de Jeová. Existem muitas interpretações. E eu não quero caminhar no campo das interpretações. Eu quero dizer o seguinte: o Messias vem. O Messias vai restaurar, mas o ponto mais importante para mim e para cada um é o seguinte: onde é que eu vou estar no momento deste arrebatamento, no momento dessa transformação? Porque a Bíblia diz o seguinte: os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados num piscar de olhos. Então aqueles que dormem no pó da terra, na leitura bíblica, segundo a interpretação que eu creio, a pessoa dormiu, descansou, morreu. Mas como se fosse um piscar de olhos, ele abre o olho e tem um anjo levantando ele. Esse é o tempo, né? Na morte o tempo para, o tempo não existe. Então é como um sono profundo. Está na Bíblia, Paulo diz, Davi fala nos Salmos, né? Como um sono, o próprio Salomão fala, é um sono profundo. Então a pessoa cai naquele sono profundo e quando desperta é como se tivesse passado uma fração de segundo, é um piscar de olhos. Não esse meu olho direito que eu demoro para piscar, que está paralisado, né? Mas um olho normal que pisca muito rápido. Muito bem. Então, este momento, tá? Então os mortos ressuscitarão e os vivos, no mesmo piscar de olhos, serão transformados. Quer dizer, o que eu creio, na vinda do Messias, quando o Messias se mostrar, naquele momento, naquela epifania, aquele momento de glória, né? O meu olho paralisado vai estar perfeito. Eu não vou precisar mais usar óculos para poder enxergar alguma coisa. As minhas rugas, os meus cabelos brancos, e os meus defeitos, meu joelho bichado, nada mais vai existir. Não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais separação. O profeta João, lá na ilha de Patmos, ele diz assim: o mar não mais existirá. O que significa? A ilha de Patmos era uma ilha-prisão, em que de lá, né, na Grécia, que de lá ele via o mar. E ele sabia que do outro lado do mar, no Mediterrâneo, que a Bíblia chama de o Grande Mar, estava Jerusalém. Ele não via Jerusalém, mas ele olhava na direção de Jerusalém com saudade e sabia que aquele mar separava ele
dos amigos, dos irmãos, das pessoas queridas que estavam em Jerusalém, que estavam na sua terra. Então, o Apocalipse, o livro de Apocalipse diz que o mar não mais existirá. Ou seja, não está falando desse mar de água salgada, esse marzão bonito que as pessoas gostam, não. Ele está falando da separação entre as pessoas que se amam. Então, nesse momento em que houver essa transformação na presença do Messias, pelo poder do Messias, pelo poder de Deus personificado no Messias, nós vamos, e eu quero estar entre eles, entre todos, nós vamos reconhecer. Porque imagine, por que o Messias tem a forma humana? Por que ele assumiu a forma humana? Aí dizem assim, é para Deus compreender o coração do ser humano. Pô, que isso? Deus é Deus. Como Deus não vai compreender? Deus precisa se transformar num homem para... Não. É para que nós o reconheçamos, para que nós nos identifiquemos com ele, para que quando a pessoa despertar do sono, da morte, olha, imagina não ter um Messias, ter apenas luz, onde é que eu estou? Que isso? Apavorado? Não. Ele olha e vê uma pessoa, e vê um ser humano personificado, Deus personificado como um ser humano, e diz, que naquele eu confio, aquele eu sei quem é. Então, é Natal, que simboliza com uma grande profundidade o momento em que Deus se estabelece no mundo na forma humana para que o ser humano o reconheça como um semelhante. Jesus se identifica como Filho do Homem. Filho do Homem, na tradução real, na tradução correta, seria ser humano, ou em outra forma de dizer, ser humano, né? Existem outras passagens na Bíblia em que há essa identificação do ser humano, né? O profeta Isaías, ele é chamado de Filho do Homem pelo anjo, né? Filho do Homem, vem adorar conosco, né? Ou seja, o profeta Jeremias é chamado de Filho do Homem, ou seja, ser humano, vem cá, pessoa, vem cá, para diferenciar do ser espiritual com o ser humano. Então Jesus se identifica, o Messias, ele é humano, ele é Deus e ele é humano, e para ser identificado, ele não é porque Deus quer nos entender e se disfarçou de gente para espionar, não. Ele quer que nós o reconheçamos como alguém confiável e alguém capaz de acessar o Pai, alguém à direita do Pai. Então, quando o profeta viu o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso, ele está assim, isso é uma metáfora, onde ele está dizendo o seguinte, quando o juiz, isso é no dia do grande julgamento, né? Quando o juiz julga, né, na história bíblica, ele tem dois conselheiros, uma à direita e uma à esquerda. A direita, o que está à direita, a mão direita significa misericórdia, a mão esquerda significa justiça. E o Messias se encontra à direita de Deus, que simboliza a misericórdia de Deus. Então, onde a justiça atua, ao lado está a misericórdia. O tempo que nós temos nessa vida é muito curto, é muito breve. A oportunidade que nós temos é muito breve. Ela começa no dia do nosso nascimento e termina no dia em que nós vamos fechar os olhos por certo tempo, no dia da nossa morte. Então esse é o tempo que nós temos para corrigir a nossa vida, para endireitar os nossos caminhos, né? Pelo caminho de Jacó, que passou a se chamar Israel. Jacó significa calcanhar, né? Também há um trocadilho que entende ele como enganador, né? O calcanhar, quer dizer, quem pisa pelo calcanhar, ele não tem firmeza, ele pisa pela ponta do pé e vai amaciando até o calcanhar que dá firmeza. Ele passa a se chamar Israel. Israel significa aquele que endireita o caminho, aquele que
organiza o caminho. Não é? Então, o Messias, ele vem para fazer isso. Sim, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Sim, a data de 25 de dezembro, essa festividade, tudo tem origem pagã. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que mesmo no meio dessa origem pagã, Deus encontra brechas, caminhos e portas para abrir espaço para trazer a sua paz, a sua verdade, a sua esperança, a sua promessa. E a promessa de Deus é verdadeira. Deus é fiel. Deus é fiel. A sua promessa é verdadeira. Então, vamos aproveitar. Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário. Para mim, o sábado, o Shabat, o fim de semana, para quem não é sabatista, os feriados, e não importando a data, a oportunidade de reunir a família, a oportunidade de abraçar os amigos. Tem que pegar hábito, tem que pegar costume. Eu adquiri um costume que eu gosto muito aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, chamar as pessoas de querido. Eu acho bonito isso, chamar o querido, né? Aqueles, meu querido. Eu aprendi a chamar de querido, eu acho tão bonito isso, chamar a pessoa de querido, chamar a pessoa de amado. Mas pera, tá na Bíblia isso. Eles não inventaram isso, tá na Bíblia. Né? Paulo chama amados, João chama filhinhos, amados. Chame as pessoas de querido, chame a pessoa de amado, abrace o seu amigo, olhe com bondade para o seu inimigo. Ele não vai entender nada, mas olhe com bondade. Olhe com bondade para as pessoas necessitadas. Estenda a mão necessitada, ajuda, mete a mão no bolso, esquece. Mas é o último que eu tenho aqui no bolso agora, eu vou ter que passar no banco. Entrega, não vai faltar. Faz um pacote bonito com frutas, com alimentos gostosos, leva para o seu amigo, para o seu vizinho. Sabe aquele vizinho que cumprimenta com o olho amarrado? Leva um bolo para ele, leva uma fatia de bolo para ele, leva uma fatia de panetone para ele, leva um potinho de geleia, leva um ovo cozido, leva alguma coisa. Entrega para ele o que você tem de melhor e deixa ele pensando, mas esse cara é doido, eu só fico pensando e falando mal dele, de repente ele me traz esse pote de geleia, ele me traz essa coisa, me traz um prato de comida boa que ele fez. Natal é para isso. Então, que Deus abençoe a todos. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha vikuneka, Issa Adonai panav elecha, ve'asen elecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom.